Bom, pessoal, então chegamos aqui à nossa última palestra da sessão de Teoria dos Números do 15º Workshop de Verão. E é um prazer anunciar o Gilberto. Ele, ele foi co-orientado por mim no doutorado. E estou muito feliz, Gilberto, de ter você aqui pela primeira vez no workshop. Igualmente. O tema que ele vai falar hoje é gap sets e cobrimento de tabuleiro. E aí eu vou passar a palavra para você, Gilberto. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Como o professor Matheus falou, eu fui orientado no doutorado pelo professor Matheus e pelo professor Saed lá da Unicamp, e um dos temas que a gente abordou foi trabalhar com esse tópico de gap sets e a relação deles com o cobrimento de tabuleiro, certo? E esse é um trabalho que a gente já finalizou, está em processo de submissão. E então, a ideia dessa apresentação é falar um pouco sobre esse trabalho, o que que a gente tentou desenvolver, quais os resultados que a gente conseguiu chegar e, se possível, falar um pouco do que a gente espera para o futuro com esse trabalho, certo? Então, inicialmente, eu quero definir os principais elementos que a gente vai estar trabalhando nessa apresentação, para poder apresentar o problema em si, que é o que a gente quer estudar. É um dos três problemas mais trabalhados na área de semigrupos numéricos, que é a contagem de semigrupos numéricos ou, equivalentemente, a contagem de gap sets, certo? Alguns outros problemas importantes que têm sido bastante estudados nessa área é a conjectura de Wilf e o problema do número de Frobenius. Ah, então, a gente vai começar definindo N extensões, que foi, na verdade, trazido inicialmente pelo trabalho dos professores Eliahu e Fromentin, onde eles generalizaram a noção de semigrupos numéricos olhando só para a parte das lacunas, certo? Então, para isso, eles tiveram alguns cuidados. Eles definiram o que seria uma M-extensão, que é um subconjunto dos naturais, contendo o zero, sendo um conjunto finito, contendo esse intervalo aqui de 1 até m-1, que admite partições de que tipo? A0, A1 até um AT, onde o A0 é exatamente esse intervalo inicial, e esses outros conjuntos aqui são subconjuntos de M mais o conjunto anterior. Então, a gente pode considerar o conjunto de todos as n extensões de gênero G, onde o gênero de uma n extensão, na verdade, nada mais é que a quantidade de elementos que está ali nesse conjunto A aqui. Então, a gente coleciona todos esses conjuntos de n extensões de gênero G. Por que isso? Porque daqui a pouco, quando a gente começar a falar sobre cobrimentos de tabuleiros, a gente vai conseguir fazer uma ligação entre esse conjunto aqui e o conjunto de cobrimentos de tabuleiros. E aí, para não ficar tão solto essa noção de o que é uma n-extensão? Por exemplo, aqui a gente pode pegar esse conjunto formado por esses números aqui e mostrar que é uma m-extensão. Para isso, a gente tem que ver quais são aquelas partições, certo? Primeiro, esse intervalo aqui seria o nosso A0, de um intervalo de 1 a 3. Depois, o A1 seria 5 e 6, que basta pegar esses dois elementos aqui, subtrair da multiplicidade, que seria 4. Tem que dar dentro desse intervalo aqui, e assim por diante, chegando até a última partição, que seria o A4, formado só pelo número 17. E a gente vê que, de fato, a gente tem essas inclusões aqui. Certo? E aí a gente teria uma n extensão. Em contrapartida, um gap set, ele nada mais é do que um conjunto G finito dos naturais,
que satisfaz a seguinte propriedade. Qualquer elemento desse conjunto, sempre que ele for escrito como soma de dois outros, x mais y, com esses dois caras sendo naturais, um deles tem que estar no conjunto, pelo menos um. Pode ser que seja os dois, certo? E aí o que a gente tem? Que todo gap set ele vai ser uma M extensão, mas infelizmente nem toda M extensão vai ser um gap set. A gente consegue construir exemplos de M extensões que não são gap sets. Ou seja, a gente tem mais M extensões que gap sets. E aí por que a gente está falando de gap sets? Porque utilizando a noção de gap set, a gente consegue ver que um gap set está associado, se somente se, a um único semigrupo numérico e todo semigrupo numérico está associado a pelo menos a exatamente um gap set, certo? Que nada mais é essa transição, um semigrupo numérico é o quê? Um conjunto dos naturais com zero, que o complementar entre nos naturais é um conjunto finito, onde os elementos desse conjunto que vai ser o semigrupo numérico tem que ser fechado com relação à adição e tem que ter o zero. E aí um problema que foi introduzido alguns anos atrás já é de contar dado fixado. Antes de falar sobre o problema, deixa eu primeiro definir alguns parâmetros aqui, vai ficar mais fácil falar. Então, assim como lá na teoria dos semigrupos numéricos, a gente consegue traduzir todos os parâmetros, multiplicidade, profundidade, gênero, da linguagem de semigrupos para a linguagem de gap set. Então, a multiplicidade vai ser o mínimo desse conjunto aqui, que a gente vai denotar por mg ou simplesmente m. O gênero é exatamente a quantidade de elementos no meu conjunto G. O número de Frobenius vai ser, no caso do vazio, isso, no caso do vazio, a gente define só por alguns critérios que o Frobenius vai ser menos um, e no caso que o conjunto G não é o vazio, é o máximo do conjunto G, o maior elemento que está no conjunto G. O condutor vai ser o Frobenius mais um, assim como acontece também no, no aspecto dos semigrupos numéricos, e a profundidade vai ser o maior inteiro da divisão do condutor pela multiplicidade, certo? Então, o condutor nada mais é, se a gente for traduzir para semigrupos numéricos, é aquele elemento dentro do semigrupo numérico que a partir dele todos os elementos, todos os números naturais pertencem ao semigrupo numérico. E aí, tendo essa tradução dos elementos de semigrupo numérico para gap sets, a gente traduz todos os problemas da linguagem de semigrupos numéricos para gap sets. E aí, como eu já tinha dito, um dos problemas que tem sido estudados atualmente é saber a quantidade de gap sets ou de semigrupos numéricos de um dado gênero G. E aí a notação usual é essa daqui, NG, certo? Então, alguns trabalhos já têm tentado abordar esse problema, que foi proposto pela Maria Braz Amorós, onde ela conjecturou o seguinte: calculando as primeiras quantidades de semigrupos de gênero até um certo valor, ela conseguiu observar que essa quantidade aqui, fazendo G tender ao infinito, era sempre 1, que o quociente da quantidade Ng sobre Ng menos 1 era exatamente o número de ouro, e que o Ng era sempre maior do que a soma dos seus dois antecessores, para todo G maior que 2, e, consequentemente, da terceira desigualdade aqui, a gente tem essa daqui que tem sido também bastante abordada, que é mostrar que essa sequência ela é o quê? Crescente, certo? Para qualquer gênero, a gente tem que NG é sempre maior do que NG. Então, tanto a terceira linha aqui quanto o 3 estrela, elas são problemas em abertos ainda. Quais que foram provados? O 1 e o 2. Foram provados, deixa eu pegar aqui, pelo matemático
Alexei, onde ele conseguiu mostrar, utilizando algumas ferramentas, mostrar tanto esse limite quanto esse limite aqui. E o trabalho dele foi apoiado por um trabalho também de outro matemático chamado Zal, onde ele considera, voltando aqui, semigrupos com profundidade menor ou igual a 3. E aí ele consegue mostrar que o limite desses semigrupos com profundidade até 3, dividido pela quantidade dos semigrupos de qualquer profundidade, com o gênero G, esse limite tendia a 1. Ou seja, dá para observar nesse sentido que, assintoticamente, a partir de um gênero muito grande, a quantidade de semigrupos de profundidade 3 é praticamente toda a quantidade do semigrupo de gênero G. Então, estudar semigrupos com profundidade 3 é bastante interessante, profundidade até 3 é bastante interessante nesse sentido. Então, aí, pensando nisso, o Eliyahu e o Fromentin, eles conseguiram dar uma outra demonstração utilizando essa linguagem de gap sets para esses dois limites aqui, e obtiveram cotas bastante interessantes. Então, atualmente, a gente já tem algumas cotas para esse número aqui e para o número de semigrupos ou de gap sets de profundidade até 3. E aí, o que que a gente pensou? Então, o que a gente poderia relacionar, ou será que a gente poderia relacionar cada gap set a um cobrimento de tabuleiro, tentando dar uma interpretação mais geométrica, visto que o cobrimento de tabuleiro a gente pode ver ali uma construção mais geométrica? Outra coisa também é que nessas demonstrações, principalmente, se eu não me engano agora, do Zal, ele consegue, para semigrupos com profundidade, com uma certa profundidade, até 2, ele consegue mostrar que aquela quantidade ali está associada a um número de Frobenius, certo? Então, a partir daí, a gente começou a pensar, será que a gente consegue fazer essas traduções e melhorar essas cotas? E a gente foi trabalhando. Então, para entender melhor o que seria essas associações que a gente fez e algumas generalizações foram necessárias, então a gente começou a ver que era necessário definir bem esses conjuntos e entender como que eles funcionavam. Então, nesse momento a gente tem a definição de M-extensões, gap sets, e o que a gente trouxe também para esse estudo de semigrupos numéricos foi essa associação com cobrimento de tabuleiros. Então, a gente vai considerar tabuleiros desse formato aqui, de tamanho 1 por G, e aí a gente vai pensar que o cobrimento por pecinhas. Inicialmente, a gente pensou em cobrir com pecinhas de tamanho 1 por 1 e 1 por 2, certo? E aí a gente tem uma certa associação ao número de Frobenius. E se a gente for cobrir... Gilberto, rapidinho. Fibonacci, só para... Ah, eu falei o quê? Número, você falou Frobenius, né? Frobenius, né? Foi Fibonacci, mal. Eu Fibonacci. estou trocando. Desculpa. Só para o pessoal. Desculpa. Então, deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai considerar um tabuleiro de tamanho 1 por G, com G pecinhas colocadas dessa forma aqui. E aí, o que que a gente tem? Que se eu cubro um tabuleiro desse formato aqui por pecinhas 1 por 1 ou 1 por 2, a gente consegue associar essa quantidade de possibilidade de cobrimentos aqui a exatamente o número de Fibonacci, certo? Eu falei certo agora. E aí, a gente pensou, e se for com mais pecinhas de tamanho 1 por 3, 1 por 4, 1 por K? O que que a gente tem? Aí, trazendo lá da teoria combinatória, a gente tem que essa quantidade dessas pecinhas é exatamente o número de Fibonacci K generalizado, certo? Só que aí a gente começou a se preocupar, será que para todo cobrimento, se a gente consegue fazer uma associação com gap set, e dado um gap set está sempre associado a um cobrimento de tabuleiro? Então, para isso, a gente vai ter algumas noções que já são conhecidas dos semigrupos numéricos e vai trazer também aqui para M-extensões e gap sets. Então, antes disso, a gente tem, como a gente quer associar esses cobrimentos a gap sets, a gente definiu esse conjunto aqui, que é o conjunto de todos
os cobrimentos de um dado G-tabuleiro, um tabuleiro desse formato aqui. E aí, como que é, na verdade, esses cobrimentos? Bom, vamos pensar aqui num 5 tabuleiro, que tem 5 pecinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. E aí eu quero cobrir esse tabuleiro, descobrir quantas possibilidades de cobrimento para esse tabuleiro aqui, utilizando pecinhas de tamanho 1 por 1 e 1 por 2. E aí, por exemplo, eu vou denotar aqui, nessas possibilidades, os pecinhos de tamanho 1 por 2 por tom de cinza, cinza claro e cinza escuro para diferenciar, e as pecinhas de tamanho 1 por 1, a gente vai denotar aqui por tons de azul, certo? Então, o que? A gente vai colocando as primeiras possibilidades, que tem duas pecinhas de tamanho 2 por 2, e aí, para completar, só pode uma pecinha de um tamanho 1 por 1. E a gente vai alternando a posição aqui da pecinha de um por um, todas as possibilidades, e a gente tem essas 3 possibilidades aqui. Aí, qual é a próxima possibilidade? Que tenha uma única pecinha de tamanho 1 por 2 e as outras sejam tamanho de 1 por 1. E a gente vai alternando elas aqui dessa forma, obtendo essas 4 aqui. E aí, finalmente, seria a última possibilidade, que seriam só pecinhas tamanho 1 por 1. E aí a gente vê que aqui a gente tem exatamente o número de Fibonacci associado a essa quantidade aqui. Aí tem uma pequena sutileza na quantidade dos índices, mas que aqui para essa compreensão não vai ser tão necessária assim. Mas só para a gente ver que já começa com o tamanho 1 por 1 e 1 por 2, essa noção geométrica a gente já começa a associar algumas quantidades ao número de Fibonacci. E aí depois a gente vai ver que a gente consegue, para cada uma dessas possibilidades que estão aqui, a gente consegue associar de fato, quando é pecinha de tamanho 1 por 1 e 1 por 2, a um gap set, ou, na verdade, um semigrupo numérico. Então, cada um desses caras aqui vão estar associados a semigrupos numéricos. Aí a gente consegue ter uma relação de qual seria a multiplicidade, profundidade, utilizando isso também, certo? Mas aqui já começa a surgir. Aí depois a gente vai com pecinhas de 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Aí já seria o número de Fibonacci 3 generalizado, e assim vai sucessivamente. Só que aí a gente começa a ter algumas dificuldades quando a gente começa a colocar pecinhas de tamanho 1 por 4. Aí a gente começa a ver que não necessariamente sempre vai dar um cobrimento está associado a um gap set ou um semigrupo naquele caso, certo? Mas a gente vai chegar nisso mais para frente. Mas então, que a gente viu que a gente poderia trazer dos semigrupos numéricos ia facilitar essa identificação, certo? A gente pega uma n-extensão e vai generalizar a noção que tinha de conjunto de Aperry lá da estrutura de semigrupos numéricos, trouxe para a linguagem de gap sets e a gente percebeu, a gente consegue generalizar mais ainda para um conjunto maior de M-extensões. Então, para diferenciar esse caso, quando é uma M-extensão e gap set, porque nem toda M-extensão é um gap set, a gente vai chamar de pseudo-conjunto de Aperry simplesmente pelo fato para, quando for uma M-extensão que não é um gap set, a gente usa esse pseudo. Quando a M-extensão que a gente está olhando for de fato um gap set, a gente abandona esse nome pseudo e simplesmente conjunto de Aperry, justamente para aquele fato que para cada gap set a gente está associado a exatamente um semigrupo numérico. E aí como que é feita o cálculo desse pseudo conjunto de Aperry? Da mesma forma que é feita lá para semigrupos numéricos, certo? Considerando essas congruências aqui com relação ao índice. Índice e modo M, onde esse M é a multiplicidade da minha M-extensão, certo? Esse M aqui é exatamente esse M aqui, que se for no caso de gap set ou de semigrupo numérico, esse aqui vai ser exatamente o M, que é a multiplicidade do semigrupo. E aí, com isso, a gente consegue também dar uma generalização para o vetor de Kunz, que também já é uma linguagem lá da estrutura de semigrupos numéricos, e a gente trouxe a sua generalização aqui para M extensões,
certo? Quem são as M-extensões? Uma vez que, na verdade, quem é o pseudo-vetor de Kunz? Na verdade, uma vez que a gente calculou o conjunto de Aperry, que são esses números aqui, a gente pode reescrever esses números aqui com essa escrita aqui, onde M é a multiplicidade da minha M-extensão, e aí o pseudo-vetor de Kunz vai ser nada mais que pegar esses elementos KI aqui e colocar eles de forma ordenada. Certo? Então, aí a gente tem essa generalização. E essa generalização foi fundamental para quê? Para a gente pegar um gap set e conseguir, na verdade, mais, né? Pegar uma M-extensão e associar a um cobrimento de tabuleiro. E, da mesma forma, pegar um cobrimento de tabuleiro e associar a M-extensões. Certo? Como que a gente conseguiu fazer essa associação? Então, antes disso, o que a gente foi interessante ver? Uma vez que a gente fez uma generalização, a gente viu a necessidade de mostrar que essa pseudo-vetor de Kunz e pseudo-conjunto de Aperry, eles eram unicamente determinados, certo? E que as propriedades que a gente já conhecia lá de semigrupos numéricos, por exemplo, lá de semigrupos numéricos, a gente já conhece que o gênero do semigrupo numérico é a soma dos elementos do vetor de Kunz. Isso também é válido para M extensões, ou seja, essa propriedade ela não é intrínseca do fato do semigrupo ter a estrutura de ser fechado com relação a somas e tal, certo? Então, ela é válida para um conjunto um pouco mais genérico. E a mesma coisa para o conjunto de Aperry em seus elementos. E aí, utilizando o pseudo-vetor de Kunz, a gente consegue associar uma M-extensão ao seguinte cobrimento. A gente vai pegar cada elemento do pseudo-vetor de Kunz, certo? Uma vez que eu tenho a M-extensão, consigo calcular o pseudo-conjunto de Aperry e, respectivamente, o vetor de Kunz, pseudo-vetor de Kunz, a gente vai associar cada coordenada dessa aqui a um bloquinho de tamanho 1 por K1. 1 por K2, 1 por K3 e assim até 1 por Km-1. Aí, essa associação, a gente consegue criar uma bijeção, na verdade, por enquanto, né, nesse momento, é apenas uma aplicação, a gente consegue mostrar que vai ser uma aplicação entre o conjunto de M extensões e o conjunto de cobrimentos, ambos de gênero G e G tabuleiros, certo? Então, a gente pega o conjunto de M extensões de gênero G e pega o conjunto de cobrimentos de G tabuleiros, a gente consegue mostrar que esses, através dessa aplicação, eles estão relacionados. E mais, a gente conseguiu verificar que, utilizando essa aplicação, de fato, ela é uma relação bionívoca. Ou seja, então, para cada M extensão, eu tenho um cobrimento de um G tabuleiro. E para cada cobrimento de G tabuleiro, eu tenho uma M extensão. E aí o que a gente ganha é que a cardinalidade desse conjunto e desse são iguais, certo? Mas nesse ponto, até então, a gente pode ganhar o quê? Da é, teoria dos números, é fácil calcular essa quantidade aqui, certo? Essa quantidade aqui, a cardinalidade desse conjunto, é conhecida. Em contrapartida, com essa objeção, a gente ganha essa cardinalidade aqui, que daqui a pouco a gente vai ver que a gente consegue ter uma versão um pouco mais fraca entre si, entre aspas, da conjectura inicial, lá se NG é maior crescente, se NG é maior que a soma dos seus quantidades antecessoras, e assim por diante, daqueles crescimentos assintóticos. Esse teorema 4 aqui ele vai permitir a gente fazer uma releitura daquela conjectura agora para N extensões, um conjunto um pouco maior, certo? Então, o que a gente tem? A gente já tem a validade, tinha a validade dessa conjectura para gap sets com profundidade até 3, então era um conjunto um pouco inferior, um pouco menor do que todo o conjunto de semigrupos numéricos, e agora tem a validade também para um conjunto maior do que isso. Então, começa a espremer e tentar forçar que essa conjectura de fato seja verdadeira, certo? Então, só que aí o que a gente quer? A gente quer tratar de gap sets e não de M extensões. Apesar de ser um resultado bastante interessante, esse teorema 4, a gente quer focar
principalmente, saber quando um gap set está associado a um comprimento de tabuleiro. Então, nessa objeção, a gente já vê que isso, na verdade, nem todo gap set está associado a um comprimento de tabuleiro. Por quê? Aqui estão todos os comprimentos de tabuleiros e para cada um está associado a uma M-extensão. E como eu falei anteriormente, nem toda M-extensão é um gap set. Então, como que a gente pode tentar dar um critério para saber quando esse comprimento vai ser de fato uma M-extensão? Quando esse comprimento vai ser de fato um gap set. Então, aí entra de novo a importância dessa generalização aqui para a gente, para esse trabalho. Por quê? Utilizando o vetor de Kunz, sabemos, lá da teoria de semigrupos numéricos, que essas coordenadas, o vetor de Kunz, ela tem, para ser um semigrupo numérico, ou um gap set, ela tem que satisfazer essas desigualdades aqui, essas inequações. Então, se aquelas coordenadas satisfazem essas inequações, então eu tenho um semigrupo numérico ou um gap set, se somente se. Ou seja, então a gente começou a observar, e até essa escrita aqui do vetor de Kunz facilitar a gente construir exemplos ou contra-exemplos das situações que estavam ocorrendo, certo? Então, a gente começou a olhar para essa desigualdade e obter alguns resultados. Então, os primeiros resultados que a gente obteve. Então, eu condensei alguns deles aqui, nesse único teorema 5, que é o seguinte: como eu já tinha dito antes, todo gap set de profundidade até 2, a quantidade dele é exatamente o número de Frobenius. Se eu pego todos os gap sets de gênero G, com profundidade de até 2, a quantidade dele, ou seja, o número NG, é exatamente o número de Fibonacci com índice G mais 1, certo? Onde F é o número de Fibonacci de ordem G mais 1. Certo? Então, se é NG, o número de Fibonacci associado pula um índice a mais, certo? Depois, então se eu tiver agora pensando em números, em gap sets com gênero G e a profundidade no máximo K. E a gente consegue associar que a profundidade de um gap set, ou semigrupo numérico, ela está associado ao maior bloco, o maior pecinho de tamanho 1 por K, onde esse K, o maior K que vai aparecer, ele vai ser exatamente a profundidade desse gap set. E aí, com esse paralelo, a gente consegue mostrar que a quantidade de gap sets de gênero G e profundidade no máximo K vai ser menor ou igual ao número de Fibonacci K generalizado. Ou seja, aqui a gente começa a ter um certo controle entre profundidade e o número de Fibonacci de K generalizado. E aí, um resultado que também já era conhecido, mas a gente consegue recuperar ele usando essa linguagem, é exatamente que o número de gap sets de gênero G é menor ou igual a 2 elevado a G menos 1, certo? E como eu tinha falado, a gente consegue observar aqui do Teorema 4, por essa bijeção, essa quantidade aqui desses conjuntos C de G dos cobrimentos é exatamente 2 elevado a G menos 1. Ou seja, a gente consegue obter, por aquela aplicação, que a quantidade de elementos ou de M extensões de gênero G é exatamente essa potência aqui de 2 elevado a G menos 1. E aí entra naquela fala que eu disse antes. Eu consigo agora dar uma reformulação para a conjectura lá do início da apresentação, em vez de semigrupos numéricos ou gap sets, para M extensões. E aí, por aqui a gente ter exatamente esse valor, a gente consegue dizer exatamente quais são aqueles itens lá, certo? Então, se a gente denotar aqui por A de G, o primeiro índice, que é o primeiro item da conjectura, que era um limite, aqui é exatamente o valor de 3/4. Aqui, o segundo índice, que era um limite também de quando NG mais 1 sobre NG tendia, G tendendo ao infinito,
era o número de ouro, aqui é exatamente 2. E aquele terceiro item, que era uma desigualdade do A, o NG mais 2 ser maior ou igual que o NG mais NG mais um, aqui é exatamente essa igualdade, colocando aqui 3 quartos. A gente sabe exatamente o parâmetro e, consequentemente, vai ser sempre, para qualquer valor de G, vai ser sempre crescente. Então, o que a gente tem nesse ponto? Uma reformulação da conjectura, reforçando mais uma vez que possivelmente essa conjectura ela é verdadeira, apesar do item 3 e 3 asterisco que eu coloquei lá, ela não está ainda provada. O trabalho de Zay e esse trabalho dão mais certezas para o pessoal que está pesquisando que de alguma forma isso de fato vai ser verdade. Outra coisa também que vale a pena ressaltar é que, além desse problema da conjectura, tem um problema, vamos dizer assim, um problema secundário por trás de calcular essa conjectura aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Um outro problema por trás dessas duas conjecturas que estão abertas é tentar dar uma fórmula exata para a quantidade de NG. Tem vários trabalhos, inclusive um outro trabalho que foi realizado com o professor Matheus, a gente cria, utilizando certos parâmetros, uma igualdade para essa quantidade de NG, porém, é um somatório de certas quantidades que, infelizmente, a gente não consegue dizer exatamente o valor de todas as igualdades, só em alguns casos. E tem muitos trabalhos que tentam, nesse sentido, dar essa fórmula. Por quê? Porque se a gente conseguisse, no caso muito especial, a gente conseguisse essa fórmula onde a gente consegue, através de somatórios, soma de quantidades iguais a esse NG aqui, se a gente conseguir saber qual é o valor de cada parcela, a gente conseguiria facilmente dizer se essas desigualdades aqui, 3 e 3 estrelas, são verdadeiras ou não. Certo? Então, um problema secundário que está por trás disso é tentar encontrar fórmulas para isso. E para o caso de M extensões, a gente tem exatamente essa fórmula aqui através do item 4 desse teorema 5, pelo menos para N extensões. Isso seria muito legal. Depois a gente tentou para trabalhar essas propriedades de gap sets com o pseudo-vetor de Kunz e tentar reduzir esse problema de achar essa fórmula através de cobrimentos. Infelizmente, nesse trabalho a gente não conseguiu chegar ainda nessa fórmula, a gente contornou esse problema tentando trabalhar de uma forma assintótica, tentando trabalhar com cotas inferiores e superiores, certo? E aí, nessa ideia de tentar trabalhar com essas cotas superiores e inferiores, veio a sequência de Padovan, que a gente vai falar daqui a pouco, onde ela entra nesse trabalho. Então, a sequência de Padovan ela é definida dessa forma aqui, e aí, pensando num G-tabuleiro e cobrindo ele com pecinhas de tamanho 1 por 1, 1 por 2 e 1 por 3, nessa forma aqui, a gente consegue mostrar que essas quantidades é dada exatamente por isso aqui, por um número de Fibonacci dessa ordem aqui, com essa soma do número de Padovan de ordem n com esse número de Fibonacci aqui, certo? Então, com esse resultado, a gente conseguiu criar uma cota inferior, bem mais simples, simplesmente pegando a diferença do número de Fibonacci dessa ordem, menos o número de Padovan dessa ordem, para gap set de profundidade até 3. Ou seja, a gente tem aí uma cota inferior tanto para o número de gap set de gênero G, quanto para por quantidade de gap set de profundidade no máximo até 3. Certo? E aí, essa foi a parte que a gente conseguiu trazer essa parte geométrica e construir uma cota inferior. E aí, por uma coisa misteriosa, inesperada, que a gente não esperava,
apareceu essa sequência de Padovan. E, por fim, a gente tentou também trazer uma cota superior para esse trabalho. Então, a gente tentou trazer uma família de limites superiores, que foi o que a gente conseguiu, que a gente consegue, em alguns casos, trazer alguns valores precisamente. Então, o que a gente vai precisar? Considerar o conjunto de todos os gap sets de gênero G e profundidade Q e todos os gap sets de gênero G, profundidade Q e multiplicidade M. E aí, a gente conseguiu com essas cotas aqui para profundidade, dependendo do gênero, a gente conseguiu o quê? Utilizando aquelas inequações e o vetor de Kunz, determinar em alguns casos quais são aquelas quantidades desses conjuntos aqui, desse conjunto e desse conjunto. Vou dar uma acelerada porque o meu tempo está acabando. Então, só uma ideia de um trabalho para mostrar a dificuldade que é utilizar essas inequações aqui com o vetor de Kunz para mostrar quando que isso quais são as quantidades que estão envolvidas, certo? Então, se a gente fixar o G e o Q, por exemplo, a gente pode fazer uma interpretação geométrica para essa cardinalidade aqui. Então, se a gente, por exemplo, pegar o M igual a 4, ou seja, multiplicidade 4, gênero G e Q quaisquer, a gente vai ter, pelo vetor de Kunz aqui, e essas desigualdades aqui, essas 4 inequações aqui. E aí, fazendo alguns trabalhos, separando alguns casos do condutor, né, utilizando o trabalho de Caracas, a gente sabe exatamente quais vão ser as caras aqui, os formatos do condutor do gapset, e reduzir isso para essa interseção dessas retas. E aí, por exemplo, a gente consegue dizer exatamente qual vai ser o valor da quantidade de semigrupos de gênero G, profundidade Q e multiplicidade 3 em cada caso aqui, certo? As quantidades não são muito grandes nesse caso, certo? Em cada uma dessas situações. E, de mesma forma, a gente tentou, como alguns outros trabalhos, escrever o número NG com a soma dessas quantidades aqui de gap set de gênero G e profundidade Q, separando a profundidade menor do que esse número e maior do que esse número. Por quê? Porque em um caso aqui a gente consegue exatamente dizer quais são os valores que está aqui, em outro caso, infelizmente, não, mas aí a gente consegue ir melhorando essa cota à medida que a gente vai aumentando a multiplicidade, tentando descrever essas quantidades, como nesse caso aqui. Então, o caso seguinte foi descrever, no caso que a multiplicidade é 4, qual é a quantidade de gap sets de gênero G, profundidade Q e multiplicidade 4. E a gente chegou nesses seguintes resultados de novo, utilizando agora o vetor de Kunz para a multiplicidade 4, então vou ter K1, K2 e K3, utilizando essa desigualdade aqui e abrindo em determinadas situações a gente chega nessas quantidades. Então, se a profundidade é exatamente menor do que G sobre 3, não vai ter nenhum. Se é exatamente G sobre 3, é exatamente só tem um gap set. Se a profundidade está entre esses dois números, que vai ser essa quantidade de gap sets, e assim por diante. E aí, utilizando essa escrita aqui, certo? A gente consegue mostrar alguns casos onde essa cota aqui melhora em determinadas situações cotas já conhecidas. Então, o que esse trabalho traz de novo? A generalização de elementos que a gente tinha lá para semigrupos numéricos para a linguagem de M-extensões, vê que algumas dessas propriedades não dependem necessariamente da estrutura de semigrupo numérico, elas podem ser estendidas de forma mais para um conjunto mais geral, e aí consegue
trabalhar e linkar a uma estrutura totalmente algébrica com uma coisa mais geométrica, que seria os cobrimentos de tabuleiros, que aí a gente consegue extrair aquela cota inferior. E aí, mudando um pouco a chave, para tentar trazer uma cota superior, a gente traz essa escrita, nova escrita aqui para o NG, tentando descrever cada um desses elementos aqui, certo? Como que a gente faz isso? Tentando trabalhar multiplicidade 2, 3, 4 e assim por diante. Só que quanto mais a multiplicidade vai aumentando, trabalhar com essas interseções aqui vai se tornando cada vez mais complexo, certo? Mas o problema também de calcular essas quantidades é um problema interessante. Tem vários trabalhos que trazem também outras formas de calcular essas quantidades aqui. Atualmente, alguns dos trabalhos usaram recursos computacionais e aqui a gente trabalha exatamente de forma totalmente algébrica. A gente põe a mão na massa, fazendo esse tipo de pensamento aqui para mostrar qual seria exatamente essas quantidades em cada situação. E aí o legal é que pela profundidade, né, a gente sabendo trabalhar com a profundidade, a gente sabe exatamente quando que tem um semigrupo e quando que não vai ter. E aí, quando tem, a gente sabe exatamente em que situação, como que é a profundidade, e aí isso está relacionado à cara de como é o condutor do semigrupo, e tem outras coisas por trás que não dava para destacar aqui. Tudo bem? Então, e aí a gente encerra essa apresentação com essa. Já vi que para multiplicidade 4 tem exatamente muitos casos aqui. A gente começou a trabalhar com multiplicidade 5 e viu que ia ficar muito fora do alcance as contas de forma simples, de forma simplesmente dita, e não valia muito a pena nesse momento, certo? Mas tem outros trabalhos que trazem de forma computacional. E aí a dificuldade de melhorar essa cota é exatamente arrumar formas mais simples ou ferramentas mais simples de tentar contornar esse problema dessa contagem dessas interseções aqui, utilizando essas desigualdades, ok? Então, são algumas referências que a gente utilizou para fazer esse trabalho e agradeço aí a participação de vocês e a paciência.